Oi, eu sou Antônio e hoje vou contar uma história que aconteceu na minha cidade. Uma história que ninguém consegue explicar. É sobre uma mulher que saiu andando do próprio velório. E não, isso não é um conto de ficção. É real. Tudo começou em uma pequena cidade do interior, onde todo mundo conhece todo mundo. A vida era tranquila, até que uma tragédia abalou a comunidade. Dona Maria, uma senhora de 72 anos, muito querida por todos, faleceu repentinamente. Ela era uma figura central na cidade, sempre ajudando os necessitados e participando ativamente da igreja. Sua morte foi um choque para todos. O velório foi organizado na capela da cidade, um lugar simples, mas cheio de significado para os moradores. O corpo de Dona Maria foi colocado em um caixão aberto, como de costume, para que todos pudessem se despedir. A atmosfera era pesada, com muitas lágrimas e histórias sendo compartilhadas sobre a vida dela. Eu estava lá junto com minha família para prestar nossas últimas homenagens. Tudo parecia normal até o final da noite. O velório estava quase vazio, restando apenas alguns parentes próximos e amigos íntimos. Eu estava sentado no fundo da capela, observando as velas tremulando ao redor do caixão, quando algo estranho aconteceu. O ar ficou gelado de repente, como se uma corrente de frio tivesse invadido o lugar. As velas se apagaram e a luz fraca da capela começou a piscar. As pessoas ao meu redor pareceram não notar nada de anormal, continuando a conversar em voz baixa. Mas eu sentia algo errado. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível. Era um ruído de arranhão vindo de dentro do caixão. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas o som continuou, ficando cada vez mais alto. Meu coração acelerou e eu olhei ao redor, esperando que alguém mais tivesse ouvido. Mas todos pareciam indiferentes. De repente, o caixão se moveu. Foi um movimento leve, quase imperceptível, mas eu vi. O caixão balançou como se algo estivesse tentando sair de dentro. Eu congelei sem saber o que fazer. Foi então que o impossível aconteceu. A tampa do caixão começou a se abrir sozinha, lentamente, com um rangido sinistro. As pessoas na capela finalmente perceberam que algo estava errado. O silêncio tomou conta do lugar e todos os olhos se voltaram para o caixão. A tampa continuou a se abrir, até que finalmente caiu no chão com um baque alto. E então, Dona Maria sentou. Ela estava pálida, com os olhos fechados, mas se movia. Lentamente, ela se levantou do caixão como se estivesse se alongando após um longo sono. As pessoas na capela começaram a gritar. Algumas correram para fora, enquanto outras ficaram paralisadas de medo. Eu estava entre os que não conseguiam se mover, preso em um estado de choque. Dona Maria abriu os olhos. Eles estavam completamente brancos, sem pupilas, sem vida. Ela olhou ao redor, como se estivesse tentando se orientar, e então começou a andar. Seus movimentos eram estranhos, desengonçados, como se ela estivesse reaprendendo a usar o próprio corpo. Ela desceu do caixão e começou a caminhar em direção à porta da capela. Ninguém tentou impedi-la. Era como se todos estivessem sob algum tipo de feitiço, incapazes de reagir. Ela passou por mim e eu senti um frio intenso, como se o ar ao meu redor tivesse congelado. Seu cheiro era horrível, um misto de terra molhada e algo podre. Ela continuou a caminhar, saindo da capela e desaparecendo na escuridão da noite. Depois que ela saiu, o caos tomou conta do lugar. As pessoas começaram a gritar, a chorar, a ligar para a polícia. Ninguém sabia o que fazer. Como alguém que estava morta há horas poderia simplesmente se levantar e sair andando? A polícia chegou rapidamente, mas não encontrou nenhum sinal de Dona Maria. Eles revistaram a área ao redor da capela, mas ela havia desaparecido.
No dia seguinte, a cidade inteira estava em polvorosa. Histórias começaram a circular, algumas dizendo que Dona Maria havia sido enterrada viva, outras que ela havia feito um pacto com o diabo. Mas a verdade era que ninguém sabia o que havia acontecido. Nos dias seguintes, relatos estranhos começaram a surgir. Pessoas diziam ter visto Dona Maria andando pelas ruas da cidade à noite, sempre com os olhos brancos e aquele andar desengonçado. Alguns diziam que ela batia nas portas das casas, tentando entrar. Outros juram que a viram parada em frente à igreja, como se estivesse esperando algo. A cidade entrou em pânico. As pessoas começaram a trancar as portas mais cedo e ninguém mais saía à noite. A polícia continuou a procurar por Dona Maria, mas ela parecia ter desaparecido completamente. Até que, uma semana depois, um fazendeiro encontrou algo horrível em sua propriedade. Ele estava andando por sua terra quando viu uma figura sentada em um banco próximo a um riacho. Era Dona Maria. Ela estava lá, sentada, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. O fazendeiro chamou a polícia e quando eles chegaram, descobriram que ela estava morta, de novo. Desta vez, o corpo foi levado diretamente para o necrotério e o velório foi cancelado. O médico legista examinou o corpo e confirmou que Dona Maria estava morta há dias. Não havia sinais de que ela tivesse voltado à vida, mas todos na cidade sabiam o que tinham visto. Como explicar o que aconteceu? Até hoje, ninguém tem uma resposta. A cidade nunca mais foi a mesma depois daquela noite. As pessoas ainda falam sobre Dona Maria, sobre como ela saiu andando do próprio velório. Alguns dizem que ela estava assombrada, outros que ela era uma alma penada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. E eu? Bem, eu nunca mais consegui esquecer o que vi. Até hoje, quando passo em frente à capela, sinto um frio na espinha. E às vezes, nas noites mais silenciosas, eu juro que ouço passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse andando por aí, tentando encontrar o caminho de volta. Sofia sempre foi uma jovem cheia de vida, mas seu destino tomaria um rumo tão macabro que a transformaria em uma lenda na pequena cidade onde morava. Aos 19 anos, ela era uma garota comum, com uma vida tranquila e cercada por amigos e familiares. No entanto, ninguém imaginava que um dia todos estariam reunidos para velá-la. E mais ainda, que presenciariam um acontecimento que assombraria a cidade para sempre. Era uma manhã fria quando Sofia foi encontrada desacordada em seu quarto. Seus pais tentaram de tudo para acordá-la, mas não havia resposta. O médico da família foi chamado às pressas e, após examinar seu corpo, constatou o pior. Sofia estava morta. A notícia se espalhou rapidamente e o luto tomou conta da cidade. O velório foi organizado na igreja local e amigos e familiares vieram prestar suas últimas homenagens. O caixão estava aberto, como era tradição. O rosto de Sofia estava pálido e sua expressão serena aumentava a dor de quem a amava. Flores cercavam seu corpo e murmúrios de despedida ecoavam pelo salão. O padre iniciou as orações e lágrimas escorriam dos olhos de sua mãe, que mal conseguia se manter de pé. Foi então que tudo aconteceu. No meio da cerimônia, um som assustador ecoou pela igreja. Um suspiro vindo de dentro do caixão. Todos congelaram. O silêncio foi absoluto, seguido por um grito de horror quando os dedos de Sofia se moveram. Lentamente, sua cabeça virou para o lado e seus olhos se abriram. O que antes era uma cerimônia de despedida se transformou em uma cena de pânico absoluto. Gritos tomaram conta do salão. Algumas pessoas desmaiaram, outras saíram correndo em desespero. O padre largou a Bíblia, incapaz de acreditar no que via. A mãe de Sofia, entre o medo e a esperança, se aproximou tremendo.
quando a jovem sentou no próprio caixão, ofegante e desorientada, o terror se espalhou como fogo. Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca. Suas mãos, antes frias, agora tremiam enquanto tentava entender onde estava. Alguém chamou uma ambulância e os paramédicos chegaram às pressas. Examinaram Sofia e, para surpresa de todos, ela estava viva. A explicação médica era clara: catalepsia. Um raro transtorno neurológico que faz com que a pessoa pareça morta, sem batimentos perceptíveis ou respiração visível. Mas para os moradores da cidade, aquilo era algo muito além da ciência. Muitos acreditaram que Sofia havia voltado dos mortos. No hospital, Sofia foi monitorada de perto. Embora fisicamente estivesse bem, psicologicamente estava abalada. Ela se lembrava de flashes enquanto estava no caixão. Tinha memórias turvas de vozes ao seu redor, de alguém chorando por ela. Mas o mais aterrorizante era a sensação de que algo a acompanhava. Enquanto estava presa no próprio corpo, sem poder se mover ou gritar, sentiu presenças. Algo sussurrava seu nome na escuridão. Algo frio tocava seus braços. Um cheiro estranho, como de velas queimadas e flores murchas, invadia seus sentidos. Ela queria acreditar que tudo era fruto de sua mente perturbada, mas não conseguia se livrar da sensação de que havia trazido algo com ela do outro lado. Quando recebeu alta e voltou para casa, percebeu que as coisas nunca mais seriam como antes. Seus pais estavam felizes por tê-la de volta, mas havia um medo velado em seus olhos. Na cidade, as pessoas olhavam para ela como se fosse um fantasma. Ninguém ousava chegar muito perto, e alguns até faziam o sinal da cruz ao vê-la passar. Os sussurros eram constantes. A morta-viva, diziam. A garota que voltou do além. Sofia tentava seguir sua vida, mas a cada noite o terror crescia. Sonhos perturbadores tomavam conta de sua mente. No meio da madrugada, acordava suando frio, com a sensação de que alguém estava em seu quarto. Algumas vezes, ao passar pelo espelho, tinha a impressão de ver outra figura refletida, algo escuro e deformado, parado atrás dela. Sons estranhos ecoavam pela casa, arranhões na madeira, suspiros no silêncio. Mas o pior de tudo aconteceu. Em uma noite de tempestade, estava dormindo quando sentiu algo gelado segurando seu braço. Seus olhos se abriram de repente e seu coração quase parou. No canto do quarto, uma figura de sombra a observava. O ar ficou pesado e a sensação de morte invadiu o ambiente. A sombra sussurrou algo incompreensível e o medo tomou conta dela. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. De repente, a coisa avançou em sua direção. O grito que finalmente conseguiu soltar acordou seus pais. Eles correram para o quarto e a encontraram tremendo, abraçada a si mesma, os olhos arregalados. Contou o que viu, mas seu pai apenas disse que era um pesadelo. Sua mãe, no entanto, rezou em silêncio, pedindo proteção. Mas Sofia sabia que não era só um sonho. Algo veio com ela do outro lado, algo que não a deixaria em paz. Os dias seguintes foram piores. Objetos caíam sozinhos, portas batiam no meio da noite e aquele cheiro de velas queimadas pairava pelo ar. Algumas vezes, ao olhar para a janela, via uma silhueta parada do lado de fora, observando-a. Mas sempre que piscava, desaparecia. O ápice aconteceu quando, uma noite, acordou com o som de passos dentro do quarto. Quando olhou para a porta, viu que estava entreaberta, e na escuridão do corredor, olhos vermelhos brilharam. Desesperada, correu para os pais e exigiu que fizessem algo. Foi então que chamaram um padre para abençoar a casa. Quando ele entrou, franziu a testa e disse que havia uma presença ali. Durante a oração, a casa inteira estremeceu, como se algo invisível estivesse furioso. Quando terminou, o padre olhou para Sofia e disse algo que a fez estremecer. Você foi e voltou, mas não voltou sozinha. Precisa se proteger.
A partir daquele dia, as coisas diminuíram, mas nunca desapareceram por completo. A cidade continuava a vê-la como uma aberração, e até hoje há quem diga que, em algumas noites, ainda se pode ouvir sussurros vindo de sua casa. Sofia sabe que escapou da morte, mas também sabe que no momento em que estava presa entre a vida e o outro lado, alguma coisa a viu, e essa coisa nunca mais a deixou.